E meus amigos, semana 1 da NFL, cheguei para o Jacksonville Jaguars. Uma boa notícia, primeira vitória em casa, saudações, você que está me assistindo aí. Eu sou o Gustavo, venho aqui no canal Underjacks fazer o recap desse jogo entre Panthers e Jaguars. 26-10 pra gente, vitória dentro de casa, para estrear na temporada bem, com o pé direito. E eu gostei bastante da partida, já entrando no jogo, achei que foi um jogo sólido da equipe. Achei que a equipe já demonstrou uma boa evolução em termos de comando. Era justamente o que eu esperava, né? Ver o dedo do técnico positivamente dentro da equipe, e foi isso que eu consegui ver nesses momentos de jogo. Eu achei, vamos dividir por setores aqui. No ataque eu achei que o time estava mais controlado, eu diria assim. Você via que as corridas eram mais bem estruturadas, que a linha ofensiva se movimentava melhor para conseguir dar cadência às corridas, então a gente viu corridas mais significativas da equipe. O time correu muito bem com a bola, já entra nos fatores individuais. No jogo aéreo, usando bastante o meio do campo, muita daquela rota ali mesh, né? Cruzando ali próximo à linha de scrimmage também, rotas slants, onde os jogadores cruzam na diagonal. Achei muito interessante, muito positivo. Achei que a equipe trabalhou com o release mais rápido do Trevor Lawrence. Dava para ver que o objetivo ali era o Trevor Lawrence ficar pouco tempo com a bola na mão. E talvez isso seja um jeito, acredito que seja um jeito de você proteger o Trevor Lawrence, blindar ele da linha ofensiva. Talvez a gente não fortaleceu a linha ofensiva o suficiente para poder dar aquele tempo para ele respirar e pensar ali. Então o jeito era ter o release rápido, minar o pass rush dos caras, e desse jeito conseguir diluir aquela pressão que a linha ofensiva sofreria. Gostei bastante dessa alternativa do Liam Cohen. Agora, olhando para o lado defensivo da bola, eu achei um time extremamente disciplinado, muito bem treinado defensivamente. Apesar de ter cometido algumas faltas, quando eu falo de disciplina, não digo na questão das faltas, apesar de ter diminuído em relação ao que o time cometia no ano passado. Achei um time muito organizado, que pressionava muito, pass rush funcionando demais, Trevor Walker, Josh Allen pressionando pra caramba, apertando demais, secundária funcionando muito bem, McMillan ali, primeira partida dele na NFL, tem tudo para ser um bom recebedor no time dos Panthers, e sofreu muito. A defesa, a secundária trabalhou bem demais, cara, bem demais, minando. O Bryce Young, ele foi tendo a confiança minada com o passar do jogo, né? Ele encaixava bons passes no fundo e era frustrado por um desempenho excepcional da secundária, poderia dizer assim. E aí foi chegando mais no fim do jogo, ele foi ficando cada vez mais errático, e a gente se aproveitou disso, forçando cada vez mais turnovers também, né? Se eu for puxar para o aspecto individual, até deixei aberto aqui o box score do time na ESPN para eu não esquecer de muita coisa. Vamos falar de jogo corrido. Havia a expectativa de que o Tank Bigsby fosse liderar as corridas do time, e não foi isso que a gente viu. O Travis Etienne, ele passou de 15 corridas, ele teve 16 carregadas para quase 150 jardas, cara, 143 jardas, correu bem pra caramba. O Travis Etienne explosivo, hein? Quem diria? O Travis Etienne explosivo no fato mesmo, na prática, não só na teoria, né? O Liam Cohen conseguiu explorar muito bem isso. Aí eu não sei se o Travis Etienne estava correndo bem e ele deu prioridade às corridas do Travis Etienne, mas parecia desde o começo que haveria uma priorização do Travis Etienne nas corridas. Então vamos ver como vai ser ao redor da temporada. Mas o Travis Etienne correndo bem demais, teve uma baita de uma corrida, sei lá quantas jardas foram, mas atravessou o campo inteiro, quase que faz um touchdown naquela corrida ali. Passes, deu uma cadenciada boa ali com o Tank Bigsby, chegou a usar até o Tutem ali em algumas corridas. Deixa eu ver, foram 3 carregadas do Tutem, 5 do Tank Bigsby e 16 do Etienne. Achei que o Trevor Lawrence também teve momentos ali em que as jogadas eram desenhadas para espalhar os recebedores do campo, para o Trevor Lawrence poder conseguir correr ali e ganhar algumas jardinhas. Achei isso muito bom. Não chegava a ser uma read option, mas era uma boa alternativa. Dava para ver que o scramble era uma alternativa ao Trevor Lawrence. Puxando para as recepções, eu achei que o Trevor Lawrence teve dificuldade em encontrar os recebedores. Assim, talvez se ele pudesse, se as jogadas fossem desenhadas para ele ficar um pouco mais de tempo com a bola na mão, ele poderia deixar as rotas se desenvolverem mais e achar os recebedores. Mas isso não aconteceu, e já é pela questão que eu falei de repente blindar o Trevor Lawrence mesmo de um possível falha da linha ofensiva. Então, entendo, mas achei que faltou essa sintonia, achar esse meio termo entre o quanto tempo ele precisa ficar com a bola na mão para as rotas se desenvolverem. Mas, por outro lado, o Trevor Lawrence usou muito bem o meio do campo ali, principalmente com os tight ends.
Vou até puxar aqui o dado certinho, mas o Brenton Strange fez uma baita partida, cara, uma grande partida aqui. São 4 recepções para quase 60 jardas. Até o Hunter Long recebeu um passe para touchdown, ele estava livre dentro da endzone. E gostei muito do jogo da Amy Brown também, recebedor, primeiro ano dele em Jax. Fez uma boa partida, uma partida sólida. Travis Hunter não apareceu muito, Brian Thomas Jr. só uma recepção. E ambos foram mais acionados ali próximo à linha de scrimmage. É aquilo que eu falo, eles não tiveram espaço para exercer a dominância deles. Entende? Não teve muita janela. Na verdade, não digo nem janela, não deu nem tempo de se desenvolver. Parece que a jogada já começava e já saía na mão de alguém rapidinho. E o Brian Thomas é uma bola que ele recebe assim, Travis Hunter outra bola que ele recebe assim. E o Brian Thomas, inclusive, fez um touchdown corrido numa linda jogada, um end around ali, cortando toda a linha ofensiva por trás, ali fugindo do pass rush. Muito bem feito, cara. Jogada de time bem treinado. É só a primeira rodada, né? Mas é interessante ver que o time tem um arsenal, tem algo ali para mostrar, coisa que a gente não viu em rodada nenhuma do ano passado. E eu acho que do lado ofensivo também, vamos... Não, vou deixar o Trevor Lawrence pro fim. Falando agora sobre a defesa, cara. Que desempenho espetacular. Primeiro, o MVP do jogo para mim foi o Olokun. Cara, jogou muita bola ali. Amassou demais os caras. Tipo, tackle toda hora, tava em cima das jogadas toda hora. Muito explosivo. Ontem eu revi um jogo de 2017 da temporada regular, acho que quarta, quinta semana, não lembro direito. Entre Chargers e Jaguars, naquela defesa espetacular de Sexton, que foi a defesa que fez eu me apaixonar pelo Jaguars. E ver ali o Philip Rivers, um quarterback que eu gostava bastante ali nos Chargers. Fiquei curioso, fui dar uma olhada só para passar o tempo ali. E, cara, aquela defesa era muito explosiva, era uma defesa com muita autonomia, cara, com muita imposição, era um negócio amedrontador para os adversários. E o Olokun tava com aquele espírito hoje. Gostei demais, ele força um fumble ali, ele também consegue pegar uma interceptação. Então, uma baita partida do Olokun. Que jogo fantástico, cara, interessante. Dos personagens que eu citei da defesa, eu não citei o Olokun naquele dia. E hoje ele provou que ele pode ser um playmaker também. O Andrew Wingard teria uma belíssima interceptação ali, numa bola que se eu não me engano, o Josh Allen força. E o Wingard consegue interceptar o Bryce Young, ia retornar para o touchdown, mas teve uma falta na secundária. Mas o Wingard também fez uma boa partida. Tyson Campbell com um bom jogo. Jordan Lewis com um jogo espetacular, cara. Uma partida espetacular de Jordan Lewis. Acho que num dos primeiros drives do Panthers ali, ele impede que o Bryce Young coloca uma bola perfeita na mão do jogador, não me lembro quem era. E o Jordan Lewis de costa consegue saltar e tirar a bola das mãos do cara. Uma jogada espetacular, muito explosiva, também forçou turnovers. Ele fica com uma interceptação, não lembro agora exatamente. Mas enfim, o Olokun consegue forçar um fumble no Bryce Young, esqueci de falar isso. Mas uma partida espetacular do Jordan Lewis. O que mais eu posso falar aqui? Trevor Walker também fez um jogo de boas pressões, gostei bastante. Dava pra ver que o Bryce Young estava o tempo inteiro desconfortável, cara. Trevor Walker e o Allen puxando o bonde mesmo, fazendo esse time ser explosivo como a gente espera. Aí na questão do Travis Hunter, a gente estava na expectativa aí de qual seria a proporção, né, que ele jogaria. Ele praticamente não jogou snaps de defensivos, cara. Acho que foram... Até onde a gente tinha visto estatística na transmissão ali, tinham sido 2 snaps defensivos. Então, pra gente ver aí, né, se foi uma opção da partida, já que a secundária já estava muito dominante sem ele ali, ou se de repente vai ser essa priorização mesmo, ele atuando como recebedor. Acredito que seja circunstancial, pelo menos no momento. É uma pena que ele não conseguiu aparecer tanto ofensivamente ali, em jogadas aéreas ali explosivas, porque seria muito interessante também. Mas enfim, uma estreia ok do Travis Hunter, não apareceu tanto, seguimos na expectativa aí de um jogo explosivo dele. E para fechar aqui, já deixei bem claro que o time parece muito mais bem treinado, muito mais bem encaixado, dá para ver que é uma vitória que teve as mãos dos treinadores, mas não teve as mãos do Trevor Lawrence, não teve tantas mãos dele. Eu achei ele um pouco errático no início ali, em passes que precisavam de um pouco mais de passes de profundidade, eu diria assim, achei ele um pouco errático, mas achei ele bastante preso ao sistema também. Deu pra ver que a ideia do Liancoy foi mais dar uma amarrada nesse jogo ali, diminuir o release dele e contar com a precisão do Trevor Lawrence, que é muito boa, cara. Você vê que ele encaixa passes excepcionais ali entre dois jogadores, o que
foi a questão da profundidade que ele não conseguiu achar, porque não tinha tanto tempo para buscar essas rotas que estavam se desenvolvendo, não por pressão, mas por opção da comissão técnica. E aí as jogadas que ele tentava acabavam sendo um pouco à frente, passe ou um pouco recuado. Mas, no modo geral, um jogo ok do Trevor Lawrence. Foi um jogo que o Trevor Lawrence tem bastante, assim, que é um jogo ali onde você vê que ele não influencia diretamente na vitória, mas não compromete. Então é um jogo ali onde ele tem um desempenho bom. E ele, inclusive, teve uma interceptação ali bem feliz ali, num lance que também é muito mérito do Jaycee Horn, da secundária dos Panthers, cara. Você vê na transmissão, com certeza esse replay vai girar bastante aí, o Jaycee Horn faz uma recepção com uma mão só, mas vendo ali o take por trás do Trevor Lawrence, parece que ele leu que o Jaycee Horn viria, e seria o movimento natural. Mas o Jaycee Horn foi extremamente instintivo e ele faz o recuo no momento certo para fazer a recepção, porque essa bola encaixaria perfeitamente pro Travis Hunter, que talvez fosse para touchdown, tinha campo aberto para correr ali. Então, não foi... É difícil falar erro de leitura, cara. É muito fácil falar do meu conforto aqui num erro de leitura do Trevor Lawrence, um cara que viveu a vida inteira de futebol americano. Mas dá pra ver que ele não fez a leitura completa da antecipação do Jaycee Horn. Mas aí eu acho que é muito mérito do Jaycee Horn de ser esse jogador instintivo. Primeiro jogo do Jaycee Horn na NFL também. De ser esse cara instintivo, de dar aquele fake ali, de ir pra frente, fazer o recuo no momento exato pra fazer a recepção maravilhosa, a interceptação maravilhosa, né? Então é o asterisco que fica aí no jogo do Trevor Lawrence. Mas falei muito sobre ele ser um cara com autonomia. Não vi esse cara hoje, mas vi um cara fazendo um bom jogo de novo ali, um jogo seguro, eu diria assim. Vamos ver, teremos outros jogos aí onde não vai ser só possível vencer com o controle do treinador, né? Vamos precisar de brilho do Trevor Lawrence, e aí é ver se ele aparece nesses momentos que ele vai ser realmente necessário para vencer jogos. No mais, gostei demais do jogo, achei um jogo bastante seguro, esse 26-10 fica até mais apertado do que poderia ser, porque tava um 26-3 ali, a gente tomou um touchdown no finalzinho, mas foi um jogo sem sustos, cara. E eu acho muito positivo isso, porque eu acreditava na vitória, mas não achei que fosse ser sem sustos. E a gente viu a defesa sustentando esse time aí, fazendo uma excelente partida, e mais do que isso, a defesa sustentava e o ataque respondia de alguma maneira. Porque a gente teve momentos em anos anteriores onde a defesa sustentava e o ataque não respondia e, cara, as coisas desandam. Então foi bom ver que o time pontuou, o time estava ligado no jogo ali e derrotou o Panthers com autoridade. Agora teremos rodadas bem mais complicadas aí, tem uma sequência com Bengals, Chiefs, Niners aí por vir. Então vamos ver do que é feito esse Jacksonville Jaguars. Mas gostei demais, uma partida gostosa de ver no domingo, uma ótima estreia, cara. E deixar minha recordação que também que o Ken Little fez uma ótima partida como kicker. Esse moleque tem uma bomba nas pernas, muito seguro, tá nos meus 2 fantasies. E é isso. Ótima partida pra gente hoje, ótima vitória. O próximo jogo é contra o Bengals já? Eu falei, mas eu não me lembro. Deixa eu ver, Jaguars game. Acho que é contra o Bengals já, né? Jaguars e Bengals, não lembrava exatamente a ordem. Mas Jaguars e Bengals, o Bengals que sofreu para vencer no Browns. Vamos ver o que é verdade, o que é mentira nesse sofrimento do Bengals contra o Browns. Mas é uma partida interessante que coloca frente a frente quarterbacks que foram muito rivais no college, que é Joe Burrow e Trevor Lawrence, inclusive se enfrentaram um título de college. Então, ansioso, cara, é uma vitória que a gente precisa aí. E de novo, o Trevor Lawrence precisa. Uma vitória que o Trevor Lawrence precisa em cima do Joe Burrow aparecendo. E também interessante ver essa defesa trabalhando contra grandes jogadores, trabalhando contra Ja'Marr Chase, T. Higgins, próprio Joe Burrow. Vai ser bom ver o comportamento da secundária contra esses caras também, sabe? Então já tô empolgado. Domingo que vem, 2 horas da tarde. E eu volto aqui com mais vídeos, de repente um short de pré-jogo, um vídeo ali de pós-jogo. É isso. Ótima semana para nós. Duval.